E se eu te dissesse que Itachi Uchiha mentiu pra todo mundo até o último segundo de vida? E que existe uma parte do plano dele que nunca foi explicada no anime? Não é só sobre poupar o Sasuke. É sobre algo muito maior. Um erro calculado que quase destruiu Konoha por dentro e que revela a verdadeira face de um dos personagens mais complexos de Naruto. Desde o começo, Itachi é apresentado como um vilão frio, calculista, alguém que matou o próprio clã sem hesitar. Ele é o pesadelo de Sasuke, a personificação da traição. Mas existe um detalhe estranho que pouca gente para pra pensar. Itachi nunca matou por ódio. Ele nunca demonstrou prazer em suas ações. Ele matou por tempo. Tempo que Konoha precisava desesperadamente para sobreviver. A maioria das pessoas só percebe a fragilidade física de Itachi em sua luta final contra Sasuke. O cansaço, a tosse, o sangue. Mas o que muitos não sabem, e que é revelado nas navas oficiais de Naruto, é que no dia do massacre Uchiha, Itachi já estava doente. Não era só o estresse da missão. Ele já apresentava sintomas graves da doença terminal que o mataria anos depois. Isso muda completamente a perspectiva. Itachi sabia que seu tempo de vida era limitado. Ele estava correndo contra o relógio. Não apenas contra os inimigos de Konoha, mas contra o próprio corpo. E é aqui que entra a parte mais assustadora e genial do plano dele. Sabendo que não viveria muito, Itachi precisava garantir que a ameaça Uchiha fosse neutralizada para sempre. Após o massacre, o nome Uchiha se tornaria uma lenda amaldiçoada. Ódio, vingança, revolta, todos esses sentimentos sombrios que antes estavam espalhados por um clã inteiro, precisavam ser concentrados em um único ponto. Uma única pessoa, Sasuke Uchiha. Itachi precisava que fosse assim. Ele cultivou o ódio de Sasuke de forma metódica, quase científica, porque ele sabia de uma verdade terrível sobre seu próprio clã. Quanto maior o ódio e o trauma, mais forte o Sharingan evolui. O verdadeiro objetivo de Itachi nunca foi apenas proteger Konoha do golpe de estado. Foi criar alguém forte o suficiente para matá-lo. Um vingador que carregasse todo o peso do clã e que, ao derrotá-lo, se tornaria o herói que limpou o nome Uchiha. Mas por que ele precisava ser morto por Sasuke? Por que não simplesmente desaparecer? Porque Itachi sabia de algo que o terceiro Hokage e os anciãos de Konoha escondiam as 7 chaves. O ciclo de golpes internos e conspirações dentro da vila nunca tinha acabado. A desconfiança entre os clãs e a liderança era uma bomba relógio. Se os Ukiyas não fossem eliminados da equação de uma forma drástica, outra guerra civil aconteceria mais cedo ou mais tarde. E dessa vez, com as outras nações observando, Konoha não sobreviveria. Então Itachi se tornou o vilão perfeito, o pária, o símbolo do ódio que todos, incluindo seu próprio irmão, precisavam odiar para que a vila continuasse unida. Ele canalizou todo o potencial de revolta para si mesmo. Mas aqui está o detalhe mais cruel e que prova o quão longe ele estava disposto a ir. Itachi não confiava totalmente em Sasuke. Ele sabia que o ódio poderia corromper seu irmão a ponto de ele realmente se voltar contra Konoha depois de obter sua vingança. Por isso Itachi preparou um plano de segurança final. Uma cartada secreta que ele escondeu dentro de Naruto Corvo com o olho de Shisui Uchiha, que continha o Kotoamatsu Kami, um genjutsu tão poderoso, tão sutil, que poderia reescrever a vontade de uma pessoa sem que ela sequer percebesse. Ele programou o jutsu para ser ativado no momento em que Sasuke transplantasse seus olhos, caso ele se tornasse uma ameaça para Konoha. A ordem implantada era: proteja Konoha. Pense no peso disso. Itachi estava disposto a tirar o liver arbítrio da única pessoa que ele amava no mundo. Ele estava disposto a transformar seu próprio irmão em uma marionete, se isso garantisse a segurança da vila. Isso muda tudo, porque isso prova que Itachi não acreditava em redenção ou no poder do perdão. Ele acreditava em sacrifício absoluto e controle. A paz para ele não viria da compreensão, mas de uma manipulação perfeitamente executada. E agora, o detalhe mais sombrio de todos. A peça que completa esse quebra-cobeca trágico. Itachi nunca contou a verdade completa ao Sasuke de propósito. Nem mesmo em seus últimos momentos. Ele deixou pistas, fragmentos, mas nunca a imagem inteira. Por quê? Porque se Sasuke soubesse de toda a verdade desde o início sobre a doença, sobre a conspiração dos anciãos, sobre o sacrifício, ele não teria ódio suficiente para evoluir. O Mangekyo Sharingan não despertaria com a mesma intensidade. O plano só funcionaria se Sasuke acreditasse, com cada fibra do seu ser, que Itachi era um verdadeiro demônio. No final, Itachi não morreu como um herói incompreendido. Ele morreu como um vilão por escolha própria, garantindo que o mundo o visse dessa forma. E talvez essa tenha sido a parte mais dolorosa de seu plano. Porque o maior sacrifício de Itachi não foi tirar a vida de seu clã,
ou viver como um fugitivo. Foi aceitar ser odiado para sempre pela pessoa que ele mais amou, tudo para proteger um ideal de paz que ele mesmo nunca pôde desfrutar. Ele não apenas sacrificou sua vida, ele sacrificou sua própria memória. Essa é a verdade escondida de Itachi Uchiha, um homem que jogou um jogo de xadrez de 4 dimensões contra o mundo, usando a si mesmo e seu próprio irmão como peças de sacrifício, uma história que vai muito além de um simples massacre e mostra que no mundo de Naruto, os maiores monstros são muitas vezes os maiores heróis disfarçados. O que você acha? A complexidade do plano de Itachi o torna mais herói ou mais vilão? Deixa sua opinião aqui nos comentários. E se você curte essas análises profundas do universo de Naruto, não se esquece de deixar o like e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Valeu e até a próxima!